Eu sou psicólogo, terapeuta sexual do Instituto Paulista de Sexualidade, onde atendo casais e indivíduos com queixas sexuais. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa bastante importante. Aquilo que são as diversidades sexuais e como que isso deveria receber uma pequena atenção especial dentro da psicoterapia, dentro do consultório. Quando falamos de diversidades sexuais, na verdade as pessoas na rua e mesmo colegas de profissão vão tender a ouvir e pensar, por exemplo, num desfile, numa passeata de orgulho gay na Avenida Paulista. E eu quero falar um pouquinho mais além deste visual que tem povoado as cabeças das pessoas nos últimos 20, 30 anos. O que é uma diversidade sexual? Na verdade, o que são as diversidades? Eu posso imaginar que temos diversidades de orientação, diversidades de gênero, diversidades de objeto e as variações funcionais. E isso implica que a gente precisa pensar um pouquinho nas variações da psicoterapia. Nas variações de orientação, estas são as mais faladas, mesmo assim elas não são totalmente compreendidas. Nós temos variações que, a mais comum, chamada de heterossexual. São pessoas que nascem com um sexo genital e têm um objeto, uma preferência, uma orientação ao sexo do outro tipo, então, de genital contrário. Nós temos as variações que são a orientação homossexual, pessoas que nascem com um genital e têm preferências sexuais por pessoas que têm genitais parecidos. Nós temos pessoas bissexuais. Aliás, estas vivem seus problemas porque elas nem sempre são reconhecidas por heterossexuais e nem por homossexuais. São bissexuais, pessoas que gostam, preferem, têm desejos sexuais, independente do sexo genital. Claro que isso nem sempre é ao mesmo tempo o tempo todo. Estas pessoas que têm uma expressão afetivo-sexual por todas e quaisquer pessoas e não apenas uma, elas são as poliamorosas. Aquelas que se dedicam ou se sentem capacitadas para terem atividades sexuais ou desejo sexual por qualquer pessoa, tipo de pessoa, inclusive objeto, elas vão ser chamadas de pansexuais. Outra forma de variação de orientação ainda são as pessoas que não têm necessidades de relações sexuais. São assexuadas. A assexualidade tem sido reconhecida há pouco tempo, meros 30 anos. Mas elas incluem pessoas que sim, elas têm também esta forma de expressão da sexualidade com não querendo fazer sexo com outras pessoas. Dentro desse grupo, porém, existem assexuados que mantêm atividades autoeróticas. E esses grupos percebem que, ao longo da vida, pode haver uma variação. Num momento ser totalmente assexuado, inclusive não querendo um relacionamento afetivo romântico, num outro momento onde querem ter um relacionamento afetivo romântico, mas não sexual genital, e em outro momento podem ter uma vida autoerótica e assim por diante. Ainda temos pessoas que se afeiçoam, gostam, preferem, têm prazer, têm desejo sexual através de objetos ou até mesmo partes do corpo num relacionamento com outra pessoa. Objetos podem significar roupas de cunho erótico, roupas sensuais, desde calcinhas, sutiãs, lingeries, cuecas, meias, podem ser peças, sapatos, cabelos, pessoas que só usam óculos, pessoas que sejam só loiras ou negras, magras ou obesas, crianças, adultos ou velhos. Esta preferência por objetos nos últimos 100 anos tem tido o nome de parafilia. A parafilia é uma forma de busca de prazer sexual através de uma coisa que não seja a pessoa como um todo.
Na verdade, a maior parte das pessoas tem um pouquinho ou tem algum grau de um comportamento parafílico, mas isso se distancia de um possível transtorno parafílico que impeça essa pessoa de ter relacionamentos, estabelecer relacionamentos afetivos e outras atividades. Também tenho que pensar que existem pessoas, algumas poucas pessoas, normalmente homens, que desenvolvem uma preferência de excitarem-se pensando, tentando perceber partes do corpo como sendo um corpo de mulher. Então, por exemplo, tomam pílulas anticoncepcionais para fazer crescer mamas, para terem mamas e se excitarem com essas mamas. E se consideram heterossexuais porque não existe nada relacionado a um relacionamento homossexual. Também eu tenho que pensar que nessas orientações sexuais, os estudos são já antigos. Desde a década de 40 se localizou entre dois extremos. O Alfred Kinsey, naquela grande pesquisa publicada em 1948, a pesquisa masculina, em 1953, a pesquisa feminina, ele e os colegas conseguiram perceber que entre os extremos heterossexual e homossexual existem variações, muitas variações de bissexualidades. Isso é importante porque a maior parte das pessoas sai na rua pensando-se exclusivamente heterossexual ou exclusivamente homossexual. E existe uma percentagem de pessoas intermediárias que é um momento muito comum. Mas essas pessoas também não verbalizam por não se sentirem à vontade. Outra coisa importante nessa consideração das orientações sexuais diz respeito à autoidentidade. Nós vivemos num momento, a partir do final do século XX, onde a valorização do indivíduo tem uma importância muito grande. A valorização do indivíduo implica que essa pessoa olha para o mundo e diz: eu quero ser chamado assim. A autoidentificação sexual passa a ocorrer com maior frequência, talvez até com um bocado de ajuda da psicologia, com a psicologia valorizando o indivíduo, as diferenças do indivíduo sobre o mundo social, sobre o todo. E um pesquisador na década de 90, no começo da década de 90, de nome Klein, propõe que essa autorrotulação também seja utilizada para uma classificação de heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, ou o que quer que seja. E esse o que quer que seja hoje começa a produzir muitos rótulos. Não somos mais os profissionais de saúde que rotulamos as pessoas e damos nomes para o que elas fazem ou deixam de fazer. As pessoas se otorgam o direito de dizer: eu sou assim, eu quero ser chamado desta maneira. Essa autoapresentação ganha muita importância nessa última década, por exemplo, em vários locais no Brasil, em alguns estados, por exemplo, no estado de São Paulo, é possível uma pessoa transexual ou travesti solicitar em todos os ambientes de atendimento público que tenham um nome social e não um nome de batismo, não um nome que se associe ao genital, mas um nome pelo qual essa pessoa quer ser chamada socialmente. Isso também ocorre nas escolas e universidades, ou seja, essas pessoas têm o direito de terem um nome na lista em conformidade com aquilo que vivem no social. Além das orientações sexuais, eu tenho que pensar que mesmo homossexuais, bissexuais, pansexuais, poliamorosos, assexuados, parafílicos, o que quer que seja, essas pessoas continuam tendo corpos que têm funcionamentos. Esses corpos funcionam ou precisam funcionar em determinadas circunstâncias, inclusive para atividades sexuais. Esses corpos têm uma coisa de importante. Em algumas circunstâncias não funcionam direito. E é isso, esse não funcionamento, que chamamos de disfunções sexuais. Então, seja um homem homossexual, seja uma mulher lésbica, seja um bissexual, eles também podem desenvolver dificuldades que impeçam o relacionamento sexual genital.
Essas pessoas, então, sofrem das mesmas dificuldades sexuais que heterossexuais. Se eu pensar nisso, eu já arranjei meu consultório para atender pessoas que têm as mesmas dificuldades dos heterossexuais. E o interessante é que estas dificuldades sexuais, elas são muito semelhantes. Muda o objeto, muda a outra pessoa. Verdade. Mas o corpo continua tendo necessidades fisiológicas para um bom funcionamento. E se eu compreendo isso, eu tenho como orientar e seguir numa psicoterapia para resolver, superar a dificuldade sexual dessa pessoa. Isso é interessante. É uma atuação do psicólogo, da psicoterapia. Claro que assim, nós precisamos de informações a mais. Informações sobre como é que esses tipos de pessoas têm uma expressão que apenas funciona em determinadas circunstâncias. Nós precisamos reconhecer isso e estarmos abertos para compreender que essa pessoa tem um funcionamento devido a uma circunstância especial. Talvez ela precise fazer modificações nesse ambiente, aprender a fazer modificações nesse ambiente, aprender a enfrentar esse ambiente de outra maneira. Também é interessante se nós compararmos bissexuais, homossexuais ou heterossexuais. Ora, homens bissexuais, por exemplo, têm mais excitação genital subjetiva para estímulos apenas bissexuais. Ou seja, eles não têm estímulos subjetivos numa orientação heterossexual. Nós temos que compreender esta vertente, esse é um item muito importante para nós compreendermos. Compreendido isso, nós o trataremos e cuidaremos na psicoterapia de uma forma semelhante ao restabelecimento da função sexual aos heterossexuais, aquilo que nós encontramos nos manuais de terapia sexual. Então, eu tenho que atender essas pessoas de uma forma semelhante, independente de uma orientação sexual. Existe uma questão importante para nós psicólogos. Existem questões que podem ser legais. Quando eu me referi a parafilias, uma das parafilias que traz dificuldades para muitos colegas atenderem são parafilias que quebram regras sociais ou morais. Exemplo, e o mais difícil, ainda continua sendo a pedofilia. Para nós brasileiros, qualquer ação sexual de um adulto legal com uma criança menor de 14 anos já supõe um estupro, já supõe uma quebra de lei. Em alguns países isso não é verdade. Dois exemplos de países desenvolvidos, Áustria e Holanda, que consideram a idade de 12 anos como a idade limite. Ou seja, fez 12 anos ontem, hoje pode fazer sexo com adultos. Então não entraria na discussão que nós temos no Brasil. Por isso que eu quis chamar a atenção, que me parece que além da questão legal, mexe com as nossas questões morais. Se não prestarmos atenção nas nossas questões morais, as parafilias se tornam um problema para nós atuarmos em psicoterapia, atuarmos no consultório. Eu não estou me referindo a essa questão ser imoral nesta cultura e nem a questão legal. Eu quero me referir a como é que eu vou ouvir uma pessoa que tenha uma dificuldade de estabelecer relacionamentos de ordem sexual e que tenham preferências sexuais muito específicas. Também quero lembrar para vocês que, sim, pessoas adultas que cometem abusos sexuais com crianças, infelizmente, do ponto de vista da psicologia em si, deveria delatar essa pessoa criminalmente. Porém, eu tenho percebido que as pessoas que nos procuram no consultório são aquelas que reconhecem que têm uma preferência pedofílica, fantasiam com isso e não colocam isso em prática. Ou seja, cabe ainda para o psicólogo trabalhar
em psicoterapia e auxiliar essa pessoa a desenvolver outros comportamentos sexuais, desenvolver capacidades sexuais, prazeres sexuais. Tem uma coisa de importante nessa história. Ele não atuou, ele não cometeu crime, mas mexe com a nossa questão moral. Por isso, se torna uma questão específica na psicoterapia e uma questão específica para o psicólogo prestar atenção nisso. Outra variação sexual, uma variação importante, são as questões de gênero. As questões de gênero são complicadas nessa última década porque elas se tornaram mais visíveis nas discussões técnicas, científicas, psicológicas. As variações de gênero precisam ser compreendidas porque o conceito de gênero foi concebido dentro da sociologia há meros 100 anos e passou a ser assumida em algumas vertentes da psicologia cada vez mais a partir da década de 50. Um dos grandes responsáveis por isso foi um psicólogo nascido na Nova Zelândia, morando nos Estados Unidos, chamado John Money. Ele só esteve no Brasil uma vez, em 1993, num congresso que fizemos no Rio de Janeiro. Ele aponta que a variação de gênero precisa de uma compreensão que são os papéis de gênero. Porque os papéis de gênero são pressupostos na nossa cultura como sendo masculinos e femininos. Como masculinos e femininos, significando que nós continuamos pensando nos extremos. E pensando nos extremos como se fôssemos crianças que só conseguem compreender as coisas quando colocam os opostos um na frente do outro. Então, é a noite e o dia, é o homem e a mulher, e nada entre. Claro que entre o branco e o preto tem muitas cores variadas. Cores. É bom lembrar que as cores, se juntadas, formam, inclusive, o branco. Mas eu tenho que pensar que os papéis de gênero são apenas uma parte da história. Papéis de gênero significando, então, vejam, eu mesmo me localizando na qualidade de homem, nascido masculino, nascido genitalmente com características ditas masculinas, eu posso ter comportamentos sexuais, até mexer os dedos, as mãos, que possam referir um comportamento feminino. Todas as pessoas têm algo assim. Claro que algumas pessoas pendem mais para o masculino, pendem mais para o feminino. E isto não significa orientação sexual. Percebam bem, eu coloquei as variações de orientação primeiro, agora eu falo de variações de gênero. As variações de gênero, na verdade, vão ser um problema para nós, problema porque lembram-se do que eu falava da autoidentificação, da autorrotulação? Aqui as coisas tendem a ser um pouquinho mais intensas nessas últimas 2 décadas. Todos nós aprendemos, aliás até religiosamente, que podemos nascer homens ou mulheres. O bicho homem e o bicho mulher são duas determinações. E existem 2 gêneros. As culturas humanas, elas tendem a apontar esta congruência com o genital. Essa congruência com o genital implica num conceito que se chama cisgênero. O cisgênero é a congruência entre o genital e a minha autocompreensão social de eu pertencer ao gênero masculino ou ao feminino. Então, eu posso ser homem ou posso ser mulher. Porém, existem identidades transitórias. Alguém podia dizer assim, são os transexuais, né? Aquelas pessoas que nascem, por exemplo, homens, mas têm uma cabeça de mulher e precisam transformar-se em mulheres. Este é um. Tem o outro também, pessoas que nascem com o físico feminino e têm o gênero masculino e precisam se transformar em masculinos fisicamente, passar por cirurgias de redesignação de gênero. Essas cirurgias, inclusive, são possíveis legalmente no Brasil nos últimos 15 anos de maneira adequada, embora tenhamos pouquíssimos cirurgiões
que consigam ser capacitados para essas cirurgias, principalmente para as transformações de mulher em homem. Também são poucos os psicólogos que atuam na área para poder ajudar essas pessoas a se organizarem melhor e se reconhecerem melhor nessas transições. Inclusive, psicólogos em psicoterapia com essas pessoas, que possam auxiliar essas pessoas a reconhecerem se querem chegar à fase das cirurgias genitais. Por quê? Sim, aí vem a outra história. Existem pessoas que se classificam, se percebem como transgênero, como uma fase intermediária entre os gêneros e que não implica em ter que se transformar no outro gênero. Não implica, então, por exemplo, nenhuma cirurgia genital. São pessoas que reconhecem que o próprio genital continua sendo função de prazer, foco de prazer, são úteis para ela. Não devem ser modificados. Isso traz mais confusão para as pessoas, e nós psicólogos somos pessoas. Ou seja, nós também vamos olhar e dizer assim, mas se Deus criou o homem e a mulher, como é que eu faço? Eu não sei se nós vamos entrar nessa discussão religiosa, mas eu sei que nós temos que entrar na discussão técnica. Existem pessoas que se percebem localizadas em algum grau entre os gêneros. E elas estão se chamando de transgêneros. Algumas dessas pessoas, por exemplo, vão se classificar como travestis de maneira clara e tranquila, porque nascidas homens com genital masculino sentem uma necessidade de serem socialmente, inclusive aceitas, como mulheres e conviver no mundo vestidas de mulher, com hábitos femininos, gestuais femininos, e, no entanto, essas pessoas, esses genitalmente homens, querem ter relacionamentos com mulheres, conviver, casar com mulheres, ou seja, são heterossexuais. Elas não são cisgêneros, mas são heterossexuais. Percebem o que eu apontava que vai ser uma discussão importante para nós todos? Porque nós temos diversidades que poderiam ser singulares, mas elas também se mesclam. As orientações são uma coisa, as variações de gênero são outra, e elas já estão possibilitando mesclas. Eu posso ir um pouquinho mais longe, porque eu usei o termo travesti nessa circunstância agora, nessa discussão. Existe o travesti, então, que pode ser um parafílico, um comportamento parafílico. Existem pessoas que gostam de vestir roupas do sexo oposto para se estimularem, para se excitarem e terem relações sexuais com as suas esposas, com seus maridos, ou seja, são pessoas cisgênero, se reconhecem como tendo nascido com genitais e têm uma identidade de gênero de acordo com genitais, mas vão usar a roupa do outro sexo como uma forma de estímulo, de excitação sexual. Pois é, essas pessoas são travestis tecnicamente, mas também algumas dessas pessoas entram na questão transgênero, porque algumas dessas pessoas querem ter uma vida travestida de maneira adequada, de maneira completa. Esse grupo relacionado às identidades de gênero, então transgêneros e transexuais, trazem um problema extra para a psicoterapia, para o psicólogo. Afinal de contas, existe uma lista de coisas assim comuns. Primeiro, como enfrentar a vergonha. A vergonha é uma emoção que essas pessoas trazem de maneira muito direta e clara. Existe o que se passou a chamar de uma transfobia internalizada. Da mesma forma que a maior parte das pessoas cisgênero, heterossexuais, olham para outra que é diferente, apontam e dizem que não gostam, não querem, acham horrível. Elas também aprenderam a ser assim. Ou seja, essa internalização de que o diferente, o que está intermediário é feio, é horrível, é errado, traz emoções negativas, inclusive destrutivas. Isso passou a ser chamado de transfobia. Chama-se transfobia porque, na verdade, ao observar a outra pessoa
nesta transição, nessa forma diferente de ser, provoca emoções, como eu chamei, destrutivas, fortes, incompreendidas e irracionais. Torno a dizer, inclusive nestas mesmas pessoas. Então elas se olham no espelho, elas têm um desejo de se transformarem e têm um ódio, uma raiva, ficam ansiosas, da mesma forma que muitas outras pessoas, as pessoas em geral. Para algumas pessoas, essa condição de emoções fortes e emoções difíceis são tão intensas que elas não sabem como lidar com isso e algumas tendem ao suicídio, têm ideações suicidas. Novamente, trabalho para a psicologia, para a psicoterapia, auxiliando essas pessoas a não se destruírem. Ah, mas significa se aceitarem? Pode ser. Embora eu também possa imaginar que elas possam ter um projeto de vida onde elas se modifiquem. Têm o direito disso. Então, o suicídio muitas vezes é claramente associado à depressão. Qualidades depressivas são complicados. Nós, de novo, temos como ajudar essas pessoas. Por quê? Depressão é uma das coisas comuns em consultório de psicologia. Só temos que nós, psicólogos, não entrarmos na questão moral no sentido de também considerarmos essa pessoa patológica pela forma, pela procura dela de transformação. Ela tem uma dificuldade, a depressão, nós temos que ajudá-la a cuidar disso. Mas ela também apresenta uma série de dificuldades em relacionamentos interpessoais. Por quê? Os relacionamentos interpessoais dessa pessoa sempre foram complicados, sempre foram difíceis, porque ela nunca estabeleceu relacionamentos afetivos que fossem satisfatórios, que fossem fáceis para ela, inclusive com família. Nas famílias a coisa se torna complicada, porque essas questões familiares vão interferir. Se essa pessoa, adolescente, já se percebe necessitando uma mudança de expressões sociais, físicas, e chegar para a mãe e para o pai, qual seria a percepção de pai e mãe? Eu sempre imagino que assim, pai e mãe, desde antes do nascimento dessa criança, já sonhavam que essa criança ia chamar X, ia fazer isso, ia fazer aquilo, e quando crescer, vai ter aquela profissão. Quebrar a expectativa dos pais. Ao longo de uma década e meia, vai ser um problema para esses pais conseguirem aceitar e conseguirem compreender que esse filho ou essa filha não são patologias, não são doenças. Elas não estão loucas. Exceções existem, onde as patologias podem ocorrer. Mas não é bem assim que acontece com a maior parte dos casos. Muitas vezes, adolescentes não conseguem lidar com os pais, e os pais menos com os filhos, e eles acabam na depressão, no suicídio e em situações mais complicadas. Então, as dificuldades de relacionamentos interpessoais, especialmente familiares, são um momento muito importante para nós trabalharmos um consultório. Então, isso implica, desde atendimentos individualizados, a terapia familiar. Ah, é para aceitar o que o filho diz que ele é? O processo de psicoterapia deveria ajudar esse grupo a formar uma nova compreensão e concepção, incluindo o auxílio para esse filho compreender se, ao longo de alguns anos, compreender se ele é isso ou aquilo, ou como é lidar com essas possíveis transições. E, ainda terminando, para essas questões de gênero, preciso pensar que é nosso papel também auxiliar essa pessoa a desenvolver relacionamentos afetivos sexuais. Mesmo porque, provavelmente, naquelas décadas anteriores, essa pessoa nem sequer aprendeu o que os outros andaram aprendendo. Aprender a namorar, a ter atividades minimamente excitatórias sexuais ou até relações sexuais. Mas tem muito que aprender. E se já começaram a ter atividades sexuais com o físico do gênero anterior, com as mudanças físicas, cirúrgicas, genitais, essas pessoas vão ter muita necessidade de aprender novas coisas. E aí, de novo, entramos nós, psicólogos, com essa especialidade da terapia sexual, com a atenção focada e voltada para o funcionamento também fisiológico,
e como ligar e associar emoções para produzir, para fazer com que o corpo interaja de uma maneira diferente e útil sexualmente. Isso é possível, inclusive para conseguir orgasmos. Então, cuidem-se, porque muitas vezes nós ainda vamos entender assim, mas mexeu no genital, arrancou fora, não vai ter mais orgasmo. Orgasmo é uma coisa, e o orgasmo acontece entre as nossas orelhas. Isso é necessário lembrar. Eu falava que tinha também as variações de objeto, as preferências sexuais. Todos nós na rua vamos falar de preferências sexuais, que são as parafilias. Eu contava para vocês que esse é um termo que tem cerca de 100 anos. Ao final do século XIX, profissionais de saúde mental começaram a descrever comportamentos que eram considerados diferentes, comportamentos que eram considerados errados. Na verdade, o conceito do errado veio da religião, porque afinal de contas uma boa parte desses comportamentos implica, quando pegamos no extremo, implica a não reprodução. Então passava a ser alguma coisa, primeiro, um pecado dentro de uma sociedade. E aí, na sequência, nós temos profissionais de saúde começando a dizer que essas pessoas elas têm um problema mental. Isso se configurou no final do século XIX, começo do século XX, porém no começo do século XX existem alguns profissionais de saúde, normalmente aqueles envolvidos com a psicologia em termos filosóficos, que começam a perceber que estas pessoas têm desejos, têm excitação sexual em determinadas circunstâncias. Essas circunstâncias têm algo de especial, que elas aprenderam a tirar prazer nesta circunstância. E que isso não é errado em si. Ainda assim, mesmo dentro da psicologia, nós vamos pensar, mas se essa pessoa só tem prazer com esta questão, essa situação objeto mesmo, tipo um sapato, ela deixa de ter um relacionamento com outra pessoa. Ainda assim, eu tenho que pensar e discutir se estas pessoas estão fazendo isso, se elas sentem necessidades da complementação do relacionamento a dois e como ajudá-las a organizar isso. Essas variações de objeto, elas trazem também uma série de dificuldades. Eu já comecei a falar da dificuldade do relacionamento interpessoal. Na cultura, é muito comum as pessoas basicamente, simplesmente seguirem padrões, seguirem projetos socialmente dados a ela. Nossos pais já nos dizem de criança, quando você crescer, você vai casar e ter filhos, você vai ser dessa profissão ou daquela. Quer dizer, esses projetos são entregues por nossos pais e nós passamos a vida sonhando, planejando e daqui a pouco executando isso e nos transformando naquilo que desejavam para nós. E de repente essa pessoa que aprendeu a ter prazer sexual com objetos, de novo o sapato é um exemplo bastante comum, verídico, percebe que tem que namorar e casar. Começa a estabelecer socialmente um relacionamento de namoro, marca o casamento, fazem a festa, vão para a lua de mel, ele não consegue nem ter relação sexual, mas estão casados. O problema na sequência continua sendo social. As famílias começam a perguntar, e o herdeiro? Cadê? E aí eles entram em um conflito e uma situação clara. A pessoa que não está fazendo sexo, mas não tem a preferência pelo sapato, se mostra assim, que a gente não está fazendo, né? E o outro olha ingenuamente, fazendo o quê? Sexo. Opa, sapatos. Nossa, vamos para a sapataria, vamos comprar sapatos. Quer dizer, isto merece atenção, essa pessoa, esse casal agora é um casal para ser adaptado. Relacionamentos interpessoais se tornam dificultados para essas pessoas nessa condição. Socialmente, em termos de trabalho, geralmente isso não as afeta. Exceto se essa pessoa estiver tão mobilizada emocionalmente à procura desses comportamentos que ela gaste muito tempo do seu dia na busca dessas condições. Um dos exemplos mais comuns nos últimos 20 anos é a pessoa usar a internet e passar horas e horas durante o seu dia, ao invés de trabalhar, buscando coisas que a excitem sexualmente nessas vertentes parafílicas. Então aí nós temos mais um prejuízo para considerarmos.
Também tenho que pensar adaptações sociais. Lembra que eu falava da parafilia, que é a pedofilia, que é a preferência por crianças? Essas adaptações sociais, para essas pessoas, precisam passar por algumas coisas. Eu posso imaginar uma adaptação social plenamente adequada. Este, por exemplo, homem adulto, ele pode namorar, se casar com uma mulher que seja pequena de estatura, que tenha um corpo menor, que tenha um corpo mais infantilizado. E os dois se darem muito bem. No final das contas, isso significaria que ele estaria dando vazão àqueles desejos obscuros dele de uma forma socialmente aceitável. Essa mulher também precisa casar. Não é assim que falamos? Adaptações. É que muitas vezes essas pessoas não sabem reconhecer isso, não pensaram nessas possibilidades de adaptações. Outra coisa importante para essas pessoas, extremamente importante, a partir da psicologia, a partir da psicoterapia, é essas pessoas aprenderem a administrar frustrações por não atingir essas satisfações específicas. Um pensamento como um pensamento, então já é um distúrbio de pensamento. Mas eu nunca vou poder colocar isso em prática, eu nunca vou poder ser feliz. Olha a pressuposição, que só se fizer isto aqui é que traz felicidade. Na verdade, todas as pessoas que pensem assim, não interessa o objeto, não interessa o porquê, se ficarem, mas eu nunca vou ser feliz se eu não fizer tal coisa, viverá uma vida de infelicidade, porque o distúrbio é do mecanismo de pensar, e não do objeto, e não o que ela está deixando de fazer. Na verdade, ela está deixando de fazer um monte de outras coisas, pensando em apenas uma que ela crê que deveria ser feita. Essa é uma coisa importante, que nós psicólogos podemos lidar em psicoterapia, ajudando essas pessoas a perceberem que esta é uma falha. Elas têm um distúrbio de pensar errado. Outra coisa importante para essas pessoas, muito importante, mas eu diria que é importante em todo o processo de psicoterapia, elas fazerem um planejamento de vida. Um planejamento de vida que deveria contemplar tanto viver com a parafilia, tanto quanto viver sem a parafilia. Na verdade, ao termos dois planejamentos possíveis de vida, nós temos escolha. Quando temos escolha, perdemos o medo do errado. E temos como, sim, aí sim, meramente escolher. Aí sim, eleger. A maior parte das pessoas não faz eleição das coisas que realmente lhes faz bem. A maior parte das pessoas simplesmente escolhe por influências do meio e não fazem escolhas adequadas. Para escolhermos, precisamos conhecer as alternativas, conhecer as possibilidades, reconhecermos como funcionamos em cada das possibilidades. Aí sim, aí pegamos e escolhemos. De novo temos o papel do psicoterapeuta nessa questão tão importante. Ainda pensando nas diversidades, eu tenho uma variação muito importante para ponderar. Ela tem sido importante também socialmente nas últimas décadas, porque nós temos aprendido que precisamos conviver com pessoas diferentes, por exemplo, com variações funcionais. Deficiências físicas, é aqui que eu me refiro. Cegos, surdos, mudos, cadeirantes, pessoas com deficiências físicas que comprometem o aparelho locomotor. Essas pessoas precisam de uma série de adaptações, principalmente essas que envolvem problemas físicos, em especial do tórax para baixo. De novo, genitalmente produzem condições complicadas para o funcionamento. Essas pessoas precisam aprender os limites do funcionamento e aprender como permitir, desenvolver, ter prazeres, apesar dos limites físicos. Essas pessoas também precisam aprender como lidar com isso num relacionamento a dois. E o casal, ou seja, a outra pessoa envolvida, também precisa aprender essas coisas. De novo, nós estamos falando do trabalho do psicoterapeuta. Algumas dessas pessoas têm simplesmente paralisia cerebral. Simplesmente foi ruim, né? Pois é uma situação difícil.
que impede o corpo de funcionar bem, mas essas pessoas têm um excelente funcionamento cerebral e intelectual. Muitas pessoas dessas já têm, nas últimas décadas, tido a oportunidade de se desenvolver educacionalmente, então socialmente. Tive uma colega de mestrado, a dissertação dela foi excelente, maravilha, supimpa. E eu pensava, mas até poucas décadas essas pessoas eram simplesmente encaixotadas pela família na casa e pouco estimuladas. Então essas pessoas eram tratadas como deficientes mentais. Não, não são. Nem chegamos aí. Duas coisas importantes apareceram nos últimos anos. Em 2014 apareceu um filme chamado Margarita com Canudo. Uma tradução infame para o português, mas Margarita with a Straw. É a história de um filme de uma adolescente com paralisia cerebral numa caminhada, numa descoberta sexual. Inclusive ela se descobre bissexual. Isso é interessante. Mas o filme começa a discutir a sexualidade de pessoas que também têm suas limitações físicas. E a maior parte das pessoas não compreende isso. É como se, ao serem diferentes, elas não são sexualizadas. Elas têm tantos direitos sexuais quanto nós outros todos. O segundo filme apareceu em 2012, se chama As Sessões. É um filme que teve mais sucesso, porque ele foi baseado num livro que é uma discussão especial sobre as parceiras subrogadas. Esse é um termo, uma condição de auxiliar de tratamentos em psicoterapia sexual em alguns estados dos Estados Unidos e em alguns países no mundo onde a legislação permite isso. Aviso, no Brasil isso seria considerado proxenetismo, ou seja, auxílio à prostituição ou, inclusive, manter outra pessoa sob prostituição para alguém ganhar dinheiro. Pois é, mas essas pessoas que têm essas limitações, elas precisam de alguém que tenha alguma capacitação, algum preparo para ajudá-las a resolverem, a aprenderem a fazer sexo. E esse filme se trata disso, de uma parceira subrogada que vai até a casa do sujeito, a cama do sujeito e o estimula sexualmente. É assim que ele tem a primeira relação sexual. Ainda pensando nessas formas de variações funcionais, eu tenho que pensar naquilo que sempre se chamou de deficiência mental. São pessoas que têm dificuldades com a aprendizagem regular, num processo pedagógico. Por isso tem necessidades educativas especiais, necessita apoios, adaptações curriculares, etc. Só que assim, essas pessoas também enfrentam situações sexuais específicas. Historicamente, e ainda muita gente hoje, considera que pessoas que têm deficiências mentais não deveriam fazer sexo porque não poderiam reproduzir. Reprodução significaria, em muitos dos casos, terem filhos iguais e quem vai cuidar deles? As coisas não são bem assim. A partir da década de 70, algumas dessas deficiências receberam atenção especial, principalmente da psicologia, e nós pudemos perceber que essas pessoas conseguem ter vidas independentes, limitadas. Elas nunca vão ser um ganhador de prêmio Nobel. Talvez até possam. Mas algumas dessas pessoas, por exemplo, nos casos de trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Down, essas pessoas podem desenvolver características especiais, podem tocar piano. Aliás, já vi algumas que tocam piano muito melhor do que eu jamais consegui nas minhas tentativas de aprendizagem de tocar piano. E talvez toquem piano, não, talvez não, tocam piano que mais do que alguns políticos que aparecem na mídia. Mas elas também têm desejos sexuais, necessidades sexuais. E como lidar com elas? Na escola, na família. Como é que elas aprendem também as limitações sociais das expressões sexuais, mas também aprendem que, caramba, se for ali para o banheiro, sozinha, escondida, de porta fechada, pode fazer um bocado de coisas ali. E duas pessoas? Pois é, as pessoas com síndrome de Down, nas últimas décadas, primeiro passaram a ter uma sobrevida, além dos quase 20 anos que acontecia na década de 60, e hoje tem 40, 50 anos de idade,
e muitas com boa qualidade de vida porque trabalham, têm seus salários, têm sua vida própria. Alguns já formaram casais, inclusive com outra pessoa com a mesma característica, inclusive tendo filhos, e nem sempre, pelo jeito, com síndromes genéticas. Mas a questão, então, se trata de nós atuarmos sobre pais e professores e o restante das pessoas envolvidas na educação dessas crianças, para que elas desenvolvam uma sexualidade socialmente adequada, mas também adequada para elas. Elas são capazes de atividades sexuais. Então, é muito necessário que pensemos como ajudá-las nessas experiências pessoais e nas experiências sociais. São problemas para adaptação. Então, a maior parte das instituições educativas precisam de adaptações para atenderem essas pessoas. E a maior parte dos pais, das famílias, precisam de adaptações para cuidarem e estarem com essas pessoas. As atitudes dos cuidadores e pais dependem de outros fatores. Idade, nível de formação, tipo de educação, tipo de ocupação e valores morais que precisam ser também adaptados para essas questões. Terminando, enquanto psicólogo clínico, enquanto psicoterapeuta, eu tenho que imaginar que eu posso ter uma pessoa na minha frente para uma terapia individual. Eu posso atender casais, eu posso formar grupos. Nas questões sexuais, os grupos podem ser um pouquinho complicados, porque cada um de nós parece que tem uma velocidade nas questões sexuais que podem fazer com que o grupo não se sinta homogêneo. Mesmo que a queixa seja igual, que a queixa sexual seja muito parecida. Mas os casais são quase uma necessidade para trabalharmos questões sexuais. Por que quase uma necessidade? Bem, para a maior parte das coisas, precisa sim da outra pessoa, que essa outra pessoa também tem desejos, necessidades e apresenta questões sexuais próprias, que também querem impor ao casal, incluir no casal, incluir na discussão do casal. E nada melhor que discutir coisas difíceis na frente de um intermediário que não vai pender para um dos lados moralmente falando. Essa é a nossa promessa técnica. E alguns indivíduos que chegam querendo primeiro lidar com as ansiedades associadas às suas dificuldades sexuais, às suas questões sexuais, para depois entrarmos nas questões de casal. Então, com isso, eu quero apontar que a abordagem de uma terapia focada na sexualidade vai ser útil para todas essas variações, cada um nas suas especificidades. A terapia chamada terapia sexual, ela existe desde a década de 60, e na década de 70 passou a ganhar uma força muito grande, inclusive na decorrência de algumas publicações de um casal de pesquisadores, William Masters e Virginia Johnson. Masters e Johnson, eles eram um casal, num determinado momento, eles começaram a fazer pesquisas juntos em laboratório, e depois se casaram, permaneceram casados até a década de 90. Ambos são falecidos atualmente, mas a pesquisa demonstrou que eles poderiam fazer e aplicar determinadas técnicas, que elas eram funcionais, permitiam o funcionamento genital daquelas pessoas naquelas condições, desde que elas aprendessem um comportamento, uma nova forma de expressão para aquelas necessidades sexuais serem atendidas. Claro que várias modificações aconteceram ao longo das últimas décadas, facilitando, melhorando, adicionando técnicas para nós, enquanto psicoterapeutas, ajudarmos essas pessoas. E é isso que é a psicoterapia sexual. Então nós vamos ajudar as pessoas a lidarem, por exemplo, homens com disfunção de ereção, com ejaculação rápida, com falta de ejaculação, com inibições de desejo, com mulheres que têm também problemas de ter orgasmos, vaginismo, as próprias parafilias, inadequações sexuais de casal. Quer dizer, nós somos aqueles que sabem fazer isso. E tenho que pensar que hoje nós temos uma fase histórica em que uma parte da população já está envolvida em buscar uma inclusão do diferente no todo, onde as pessoas diferentes fazem parte do todo e não precisam ficar naquela qualificação extremada em que, lembro para vocês, aprendemos de criança
E alguns de nós adultos continuamos a viver intelectualmente como se fôssemos crianças, classificando o mundo de maneira extremada. Nós vivemos um momento de trazer essas pessoas para o convívio de todos, cada um respeitando suas diferenças, e não tratando-as isoladamente como se fossem diferentes. São diferentes, porque todos somos diferentes. O nosso problema hoje é lidar com a diferença e conviver com a diferença. E sermos felizes com a diferença e os diferentes serem felizes. Eu quero agradecer a organização desse evento, pela oportunidade de estar aqui com vocês e apresentar as minhas ideias, as ideias do Instituto Paulista de Sexualidade, e deixar para vocês todos os nossos contatos. Nós temos cursos de psicoterapia focada na sexualidade para psicólogos e médicos, apenas para essas duas carreiras, por uma questão inclusive legal, e também nos deixar disponíveis para colegas que precisem encaminhamento de pessoas com queixas de ordem sexual. Estamos com os consultórios abertos para isso. Muito obrigado e até logo.